Olá, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, antes de eu começar, queria dizer que o professor Ismael tá com saudade de vocês. Ele tá fazendo uma atividade para passar, tá bom? E ele mandou um abraço, um beijo para todo mundo. Então, pessoal, para terminar o capítulo da apostila laranja, finalmente, nós vamos ver um pouquinho de vegetação brasileira. Então, ao invés de falar vegetação, hoje é usado o termo domínios morfoclimáticos. O que isso significa? São algumas regiões, alguns espaços que possuem características comuns: solo, vegetação, clima. O vegetação e o clima principalmente, né? De acordo com o clima, eu vou ter um tipo de vegetação. Ou, né, tem alguns casos que, além do clima, o solo também, né? Eu tenho às vezes o mesmo clima, mas solos diferentes, eu tenho vegetação diferente. A vegetação, na verdade, se a gente parar para analisar, ela é o resultado de tudo, né? Ela é o resultado do clima, da vegetação, da hidrografia do lugar, do, do solo, e aí por aí vai. O cientista que classificou o relevo brasileiro foi o Aziz Absaber, professor lá da USP. Ele classificou os domínios morfoclimáticos em 6. E o livro de vocês traz, na página 46, esse mapinha importante que é a base da nossa aula de hoje. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Isso aqui. Então, o Aziz Absaber explicou que nós temos 6 tipos de domínios morfoclimáticos. De regiões, né? Parecidas, vamos dizer assim. Esse verdão aqui, ó, domínio amazônico. Depois o amarelo é o cerrado. Esse amarelo aqui, o cerrado, ele é equivalente à savana africana, tá? Aí aqui, esse clarinho é a caatinga. Esse verde escurinho aqui embaixo são as araucárias. Esse pedacinho aqui no fundo, as pradarias. E essa faixa aqui, ó, que vai em todo o litoral, é onde tem a Mata Atlântica que a gente conhece. Ó, aqui na nossa região também são os mares de morros. E aí, se vocês pararem para reparar, eu ainda vou falar mais uma região aqui no mapa. Entre a Amazônia e a Caatinga, aqui, entre o domínio amazônico e o domínio das Caatingas, eu tenho um espaço em branco aqui. Essa região é uma região que mistura a vegetação tanto de um lado quanto de outro. Aqui eu tenho uma região de transição, uma mata de transição. E aqui outra também. Outra mata que mistura um pouquinho de tudo. Depois a gente vai ver quais são, mas vamos falar um pouquinho de cada uma, né? É tranquilo, pessoal, vocês já viram na TV, já ouviram falar e tem ideia. Domínio amazônico, lembra da Amazônia, é uma floresta equatorial. Ser uma floresta equatorial, o que significa? Que ela é quente e úmida. As folhas são largas, não são folhas iguais, por exemplo, a do eucalipto, que é aquele grãozinho assim. Não, as folhas amazônicas não tem medo, são largas. Ela também abriga muitos índios, muitas populações nativas também. Dizem por aí que é a floresta que tem a maior variedade de vidas diferentes, a maior quantidade de formas de vida diferentes do planeta. Ela possui grande biodiversidade. E a floresta amazônica, pessoal, é muito interessante, porque ela tem, ela tem árvores centenárias de mais de 100 anos, enormes, que são os verdadeiros prédios verticais verdes, né? Prédios, elas são maravilhosas. Cada uma delas, já ouvi falar o apelido chamado floresta vertical. Aqui dentro dela tem animais que nunca pisaram no chão. Tem macaquinho que toma água da bromélia que está aqui, que a bromélia acumula água. Aqui essa planta dá uma frutinha. Aqui tem musgo.
Então, tem o besourinho que vive aqui, o macaco, tem a centopeia que vive aqui. Então, tem, às vezes, sei lá, mais de 100 espécies diferentes em uma árvore dessa. E entre elas, aí tem as árvores menores, depois tem aqueles mais fininhos, e ela é uma floresta que ela derruba tanta folha que ela tem uma camada grossa aqui de folhas. É isso que mantém ela fértil. Se a gente tira a floresta, que foi o que a pecuária fez e a agricultura fez, eles cortaram, falaram, nossa, esse solo é maravilhoso, e deixaram a camada, plantaram cana, e em 10, 20 anos, isso aqui, ó, não vai ser reposto, não tem mais árvore para repor, né? Para derrubar folhinha, para ficar sendo, para formar essa camadinha. E vai virar uma área desértica e aquele solo não vai conseguir produzir mais nada. Então, a floresta amazônica é importante que ela seja conservada. Primeiro que a gente viu que ela umedece uma massa de ar inteira, de tão úmida que ela é, de tanto que ela transpira, e essa massa de ar influencia inclusive no clima do resto do Brasil, porque a massa continental equatorial consegue descer, né? E ela, além disso também, ela só existe porque ela se protege, ela tem essa camada de árvores chamada dossel, esse telhado, né, de árvores. Quando a gente olha a Amazônia por cima, é um grande telhado. Esse telhado protege do sol, tem regiões aqui embaixo que é escuro, não chega a luz, e ela tem essa camada também de solo que protege, que garante a fertilidade dela e que é abastecido pelas árvores, certo? Então, só voltando na Amazônia, ela tem grande biodiversidade, abrigos indígenas, é uma floresta equatorial. O chão dela é úmido e recoberto de cascas, lascas, folhas, galhos e outros resíduos orgânicos, bichinho que morreu. Eu falei, né? O nome dessa camada aqui de árvores é dossel. E o nome dessa camada de folhas é serra pilheira, certo? Então, a floresta amazônica tem o dossel e a serra pilheira. Beleza, pessoal? O projeto Radan acabou monitorando toda a região. Hoje, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, que toma conta disso. É uma região que o mundo inteiro fica de olho. Lá pode ter descoberta de muitos medicamentos, de muita coisa interessante. O mundo inteiro queria a Amazônia para si. E o que a gente faz? Desmata, bota fogo, né? Acaba com ela, mas vamos lá. A região da Amazônica, falando em relevo, é uma região de planícies e depressões, certo? E o grande problema dela é o desmatamento. Essa é a Amazônia. O livro de vocês traz aqui, ó, uma foto da Amazônia, aqui das Vitórias Régias, que são essas plantas redondas que ficam flutuando na água. A floresta amazônica, se vocês já foram para a praia, lá para o litoral, e atravessaram a serra, e a Serra do Mar, é uma vegetação bem verde fechada, né? É igual a floresta amazônica. A diferença entre elas é que na Amazônia você tem árvores muito, muito maiores. Aquelas árvores que você vê na Mata Atlântica indo para a praia, elas são pequenininhas perto do tamanho da Amazônia, certo? Aí depois, eu já tinha falado aqui que a nossa região era uma área de morros. Áreas de morros. Quando a gente vai para São Paulo, ou Agudos, a estrada fica subindo e descendo, né? Então, vamos lá. Essa região aqui, amarela, é onde fica a Caatinga. Opa, não, é a Roxa. Tô falando dos mares de morros. Então, a Roxa aqui, ó, a nossa região. Esse sobe, desce da estrada. É uma faixa na costa leste, que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul.
Ó, ela vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, podendo se expandir para o interior, certo? É uma área de morros, de cumes arredondados, as chuvas são constantes e foi a primeira região que foi ocupada no Brasil, né? Porque o português chegou aqui no litoral e foi no litoral que a gente foi ocupando. A maior parte das cidades brasileiras, elas estão numa faixa de 100 a 200 quilômetros do litoral. Então, ela é a nossa vegetação mais destruída. Menos de 10% dela existe. Na verdade, vocês vão ver que a gente está destruindo tudo. Em todas elas eu vou falar desmatamento, desmatamento, desmatamento. Mas a pior foi a Mata Atlântica, né? Resta menos de 10% dela, beleza? Agora a gente vai falar aqui desse verdinho aqui no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as araucárias. As araucárias são os únicos tipos de pinheiros que nós temos aqui. Deixa eu só mostrar uma foto dos mares. Aqui não tá muito boa essa foto não, mas é um mar de morro. E agora a araucária, ó, tá vendo? Que bonitinho. A araucária é o nosso único pinheiro, nossa única conífera típica aqui do Brasil. Eu desenhei errado, eu deveria ter desenhado melhor. Tipo, um negócio meio igual assim, né? Então, e as araucárias, elas estão lá no sul, numa região de clima subtropical, que tem temperaturas amenas na maior parte do ano, é mais friozinho. O frio lá é bem frio, e as chuvas são bem distribuídas durante o ano. Bem distribuídas durante o ano. Deixa eu explicar que é durante o ano, senão vocês vão entender que é bem distribuída porque chove em todos os lugares. Mas também, a floresta lá é de ombrófila. Essa araucária, ela está acostumada à umidade. São locais com grande pluviosidade, bastante chuva. As araucárias, elas possuem o pinho, né? Quando a gente faz pinhão, é da araucária. E elas possuem uma madeira muito boa também. Então, elas também sofreram grande desmatamento e hoje só resta uma pequena parte delas. E se elas acabarem, a arara azul morre, porque a arara azul é uma arara que só se alimenta do pinho da araucária, ela não pega de outra árvore. Então, a araucária é responsável também pela mantença das araras azuis na natureza. Por isso tem que conservar. Beleza? Agora a caatinga, meu povo, lá do Nordeste, do Sertão, da Paraíba, do Ceará, de parte de Minas. É uma região de planaltos e depressões. Deixa eu achar uma foto da caatinga. A caatinga, tá vendo? O que é a caatinga? É uma vegetação de uma região seca, semi-seca, né? Semidesértica, semi-árida. Então tá escrito aqui, ó, clima semiárido. Tem uma baixa quantidade de chuvas. As chuvas se distribuem durante 3 ou 4 meses do ano. O resto dos meses não chove. E ainda que nesses 3, 4 meses chove pouco. Ela também é conhecida como mata branca ou mata aberta, porque ela tem concentrações de mata, mas tem grande espaço aberto, né? É uma mata de pequeno porte ou médio. O solo lá é rico em nutrientes, as pessoas às vezes acham que não. O problema de lá, ó, é a falta de chuva, que deixa o solo seco e as plantas não conseguem se virar, certo? As plantas de lá, muitos cactos armazenam água no caule. E quando você tira a vegetação da caatinga, você corre o risco de acelerar o processo de desertificação, que a região virá desertão mesmo. Lá o pessoal anda fazendo muito sisal. O livro até trouxe uma foto de trabalhadores colocando fibras de sisal em uma máquina. E o termo xerófita quer dizer vegetação adaptada, né, à seca. Então você tem como é que é o nome disso? Um cacto. E ao invés de ter folha, porque folha transpira, é larga, né? O que ele faz?
ele transforma as folhas dele em espinho, que os espinhos têm menos espaço para transpirar, enquanto a folha tem tudo isso aqui, ó, para transpirar, o espinho não. Então, xerófitas são plantas adaptadas a ambientes de clima seco, tá? São adaptadas a clima seco. Agora a gente vai vir aqui falar do cerrado, lá de Brasília. É típico do clima tropical. Tem uma estação quente e uma estação quente e chuvosa. Quente e chuvosa. E a outra seca. Eles não falam primavera, verão, outono e inverno. vai chegar a seca, vai chegar a chuva, é isso? Elas formam as savanas brasileiras, que são árvores campestres, são áreas campestres com as árvores espalhadas. Pelo incrível que pareça, o cerrado, ele tem umas queimadas que são naturais. E são... Olha, gente, eu estava escrevendo outra coisa. Peraí, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Então, ele é uma região de queimadas naturais, as cinzas da queimada que fertilizam o solo. Só que o homem vai e bota fogo, daí não dá, né? Daí desequilibra tudo, porque essas queimadas naturais não são grandes como é a humana e não na frequência como é a humana, é mais espaçado, né? Essa região, pessoal, do Cerrado, que é o amarelo aqui no mapa, ela está sendo muito utilizada para pecuária. Ó, Cerrado, que é o amarelão, tá? E também está acontecendo o desmatamento dela, óbvio, né? Nenhuma, acho que não. Aí agora, pessoal, aqui embaixo, ó, as pradarias, indo por Uruguai e para Argentina. As pradarias, elas formam as coxilhas, que é isso? Colinas cobertas de vegetação rasteira. Campos sulinos, os pampas, elas existem no Brasil só no Rio Grande do Sul. É uma vegetação rasteira de gramíneas e herbáceas. O desmatamento dela foi feito para plantação de arroz ou para pecuária extensiva. Eles largam, imagina, gente, eles querem plantar grama para criar gado. Eles me encontram uma vegetação que é pura grama. É um oásis, uma bênção, né, para quem quer grama. Então eles colocam gado e acabam destruindo a pradaria, tá? E aí, como vegetação de transição aqui, que são as duas que misturam características de todas, não de todas, né, mas daquelas que elas estão perto, eu tenho o Pantanal e a Mata dos Cocais. O Pantanal é uma faixa de transição riquíssima em biodiversidade. Também tem uma quantidade de forma de vida muito diversificada. Ela está na bacia do Paraguai, na região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul. Ela é a maior planície inundável interiorana do mundo. Ela é a maior planície inundável dentro do continente. O clima dela é tropical típico. Mesma coisa, né? Verão chuvoso, inverno seco. Ela é baixa, ela é numa região de planície. Deixa eu colocar aqui planícies. Essas altitudes variam entre 80 e 150 metros, é bem baixinho. E o solo dela é pouco permeável. É isso que causa os alagamentos, que são típicos lá do Pantanal, tá? Eles têm problema com pecuária e extração de lenha. Beleza? E a Mata dos Cacais é uma faixa de transição entre a floresta úmida da Amazônia e o semiárido da Caatinga, entre o Maranhão e o Piauí. Lá tem as palmeiras de babaçu, onde as quebradeiras sobrevivem da extração do babaçu, que serve para fazer farinha, serve para fazer amêndoa. O babaçu tem diversas utilidades diferentes, certo? Então é isso, pessoal, acabou. E aqui estão as tarefinhas do fim desse capítulo, tá? Um beijo, pessoal.